Nós conhecemos muito pouco sobre o poder do amor. Nós conhecemos bastante sobre outros poderes. Sabemos o que é o poder do medo. Sabemos o que é o poder do dinheiro. Sabemos o que é o poder de uma chantagem, de uma dor. Mas nós conhecemos muito pouco sobre o poder do amor. Em Colossenses, Paulo, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu me arrisco a afirmar que quase todas as nossas feridas e traumas, elas vêm da falta de capacidade que as pessoas e que nós mesmos tivemos de amar. Se olharmos para as nossas feridas, para as nossas mazelas interiores, e até mesmo aquelas mazelas que circundam a nossa vida, elas são geradas por problemas na área do amor. Porque não nos amaram como nós esperávamos ou como deveria. Porque nós não conseguimos amar ou porque pessoas não conseguiram amar. O problema do ser humano, por mais que a gente tente ir atrás e fundo e querer descobrir qual é o problema, o nosso problema é falta de amor. Esse, na verdade, é o grande problema do mundo que vivemos. É o grande problema da nossa realidade interior, é o grande problema das nossas relações interpessoais, é o grande problema da sociedade, é a falta do amor. O amor, ele gera vida. O amor, ele sara feridas, ele restaura a paz. O amor pode todas as coisas, o amor é o vínculo da perfeição. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Mas o eu vim para que tenham vida não funcionaria, ele não teria esta capacidade, se não existisse também a verdade: Deus é amor. Porque só um amor verdadeiro, só um amor sincero, um amor autêntico, um amor que não acaba diante do nosso erro, da nossa falha, ele pode verdadeiramente restaurar a nossa vida, o nosso mundo interior, sarar as nossas feridas. O eu vim para que tenham vida não funcionaria se não existisse. Deus é amor. Se Jesus não tivesse ali em sua munição de reino, o ingrediente principal chamado amor, ele nunca que poderia ter garantido e ter determinado e colocado de forma tão enfática de que ele poderia trazer vida, de que ele poderia até mesmo vencer a morte. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo isso só funciona e só é possível porque Deus, ele é amor. No primeiro domingo das nossas reflexões, falamos sobre a necessidade de compreendermos e do milagre de compreendermos o amor de Deus. Isso é um milagre. Paulo orou dizendo o quê? Para as igrejas de Éfeso: eu oro para que eles possam compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor. Ele ora porque não é algo que se compreende simplesmente intelectualmente. Mas se falamos sobre o milagre de compreender o amor de Deus, hoje é dia, e nós precisamos compreender e aprender a viver nesse amor. E aí chega o momento mais difícil da nossa reflexão, porque nós saímos de uma reflexão abstrata, saímos de conceitos e começamos a trabalhar e a mexer com a nossa vida prática. Porque se falamos o relacionamento que Deus sempre quis, Deus nos ama. Se falamos sobre aquilo que não se alcança com temor, se falamos sobre a prova inegável que é a cruz, hoje estamos falando sobre esta vida vivida no amor, uma vida vivida no amor. E como é que isso funciona? Eu vou hoje aqui colocar algumas perguntas soltas, algumas ideias soltas, mas todas respondendo e trazendo uma reflexão sobre isso.
se os nossos traumas e os nossos problemas residem na falta de capacidade que pessoas e nós mesmos tivemos de amar, a solução para o nosso problema e para que tenhamos vida em abundância é o amor verdadeiro. O amor que nós conhecemos na cruz. O amor de Deus que excede todo o entendimento, que é incondicional, já falamos bastante sobre isso. A pergunta agora é como podemos aprender a viver nesse amor? O que precisamos fazer, e esta é uma pergunta que geralmente nós fazemos, o que eu preciso fazer, o que eu preciso acrescentar na minha rotina para que eu esteja vivendo nesse amor? Eu escolhi um texto que vai dirigir um pouco a gente nessa reflexão, que é Gálatas 2:20. E Gálatas 2:20 diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, diz Paulo, vivo-a na fé do Filho de Deus, aquele que morreu, que me amou e que se entregou por mim e por você. O que esse texto nos traz? Eu queria destacar algumas coisas. O amor de Deus na cruz, a prova inegável, restaura o relacionamento que vai restaurar a minha vida. Eu queria dar um tempinho para você ler e pensar nessa frase. O amor de Deus restaura o relacionamento que vai restaurar a minha vida. Falamos no domingo passado que não vou dizer principal, mas uma das principais finalidades da cruz é reconciliar o mundo com Deus. É restabelecer a confiança, tirar a vergonha, a culpa e restabelecer relacionamento. O amor de Deus restaura este relacionamento. A obra de Cristo na cruz restaura o nosso relacionamento com Deus. E é através deste relacionamento com Deus que a minha vida ela é restaurada. Aqui em Gálatas 2:20 diz: Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra do vídeo da semana passada? Daquelas pessoas querendo viver para Jesus e Jesus querendo que elas aprendessem a viver com Ele. Nós perdemos muito tempo de nossa vida querendo viver para Jesus, quando na verdade o que Jesus mais quer não é que você viva para Ele, mas é que você viva com Ele. Ele não morreu na cruz para que você se sentisse perdoado e ao mesmo tempo devedor, e por isso agora eu preciso viver para Ele. Ele morreu na cruz para que o relacionamento com Cristo, com Deus, se tornasse novamente possível. Ele não morreu na cruz para você viver por Ele. Ele morreu na cruz para que você pudesse viver com Ele. Isso faz muita diferença. E quando nós não entendemos, e quando eu fico olhando para a cruz e simplesmente entendendo que o meu perdão, que o meu pecado foi perdoado, e isso é verdade. Quando eu olho para a cruz e entendo o papel e a cura e a restauração da cruz de forma parcial, eu vivo o evangelho e a boa nova de forma parcial. Porque se eu não entendo, se eu não consigo entender que isso veio para restaurar o relacionamento, eu não vou ter o relacionamento. E aí você não vai ter a restauração. Jesus, a gente costuma dizer, e é quase que certo, resposta de cartilha. Você pegar um crente no meio da rua, parar e perguntar: Jesus morreu na cruz para quê? O que é que um crente bem orientado, de uma sã doutrina, ele vai responder? Jesus morreu na cruz para o perdão dos meus pecados. Isso é verdade. Mas Jesus morre na cruz
para que através do perdão dos nossos pecados, o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. E quando nós paramos no perdão e não entendemos o propósito desse perdão, nós vivemos o evangelho meia banda. Nós vivemos o evangelho metade. Nós vivemos um evangelho medíocre. E acabamos não vivendo a parte do viver com Cristo. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, não é porque você ia se sentir perdoado e agora tudo na sua vida ia mudar. Como é que funciona isso? Eu chego na igreja, escuto uma mensagem, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, entrego minha vida a Ele e a minha vida muda. Não é assim. Eu entendo que Ele me perdoou e que Ele me perdoou para quê? Para que eu tivesse vida e tivesse esta vida em abundância. Como é que essa vida acontece e funciona? O amor de Deus restaura o relacionamento que vai restaurar a minha vida. É na caminhada de relacionamento com Deus que a nossa vida é restaurada. Não é simplesmente olhando para a cruz e entendendo que você foi perdoado, mas é se relacionando com esse Deus. E essa relação, aí vem uma outra frase, é uma relação que não se constrói fazendo, mas uma relação que se constrói crendo. Nós estamos muito acostumados a todo tipo de relação que nós conhecemos. Ela é construída como? Como é que você constrói um relacionamento? Como é? Fazendo coisas. Não é não? A galera que está aí atrás de namorado, constrói um relacionamento como? Entra no Face, posta lá uma frase bem bonita para a galera achar que você é inteligente. E aí você vai e diz que está com seu coração muito sensibilizado com as pregações do domingo, porque a irmã da igreja vai olhar e diz, isso é crente. Isso é crente. Aí você abre a porta e não bate a porta enquanto a pessoa não entra. Você manda rosas. Eu, para conseguir namorar com a Aninha, eu mandei umas cartas assim, é meio brega isso. Eu mandei 6 cartas para ela. E uma dizia, você. A outra carta dizia, é. A outra carta dizia, especial. Aí tinha para mim, e uma foto minha. Foi a pior parte. Foi a pior parte. Não deu certo, porque eu pensava que ela ia todo dia olhar, não ia olhar de 15 em 15 dias. Quando chegou, estava as cartas lá, tudo junto, abriu tudinho, aí montou o quebra-cabeça. E aí você vai cuidando. O que a gente entende? Que amor é uma coisa que a gente constrói, que a gente rega. E é verdade, as nossas relações funcionam assim. O relacionamento que nós construímos nas nossas relações interpessoais, eles são construídos como? Fazendo coisas. Nós fazemos coisas para as pessoas, e fazendo as coisas para as pessoas, nós conquistamos as pessoas. Mas o relacionamento com Cristo, com Deus, não funciona desta forma. Porque se dependesse daquilo que nós fazemos para construir um relacionamento com Deus, esse relacionamento nunca seria construído. E foi por isso que Deus manda o seu Filho para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados, para que esse relacionamento se tornasse possível por meio da fé. E não por meio de nossas ações e de nossas religiosidades. Por isso que o texto diz, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé. Esse relacionamento, ele se constrói crendo. Porque não adianta você fazer nada. Não constrói. Não constrói. Porque nunca será suficiente. Deus é santo, nós somos pecadores. Como é que funciona essa relação se não há um altruísmo e um amor da parte de Deus? Essa relação não se constrói fazendo. Mas é muito difícil a gente se libertar desse conceito. É muito difícil a gente se libertar desse conceito que representa as nossas relações horizontais.
Esse conceito que representa toda a bagagem de religiosidade que a gente tem recebido ao longo da nossa vida toda. E de repente eu entender que o meu relacionamento com Cristo independe das coisas que eu faço, que tem a ver com o que eu creio e não com o que eu faço. Porque a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Essa é a verdade. Isso muda na cabeça da gente. Mas vamos lá, vamos para frente. O Jesus histórico e o Jesus de hoje. E aqui eu vou apontar um outro detalhe que tem muitas vezes nos afastado desse relacionamento, desta vida vivida no amor. Irmãos, essas coisas que a gente está colocando hoje aqui, elas são coisas assim bem sutis. Ela não é uma verdade completamente diferente daquilo que você está acostumado a ouvir. É algo muito parecido, mas ao mesmo tempo completamente diferente. É um detalhe, é o jeito de fazer, é a intenção do coração. E é nisso que se distingue a religiosidade de um relacionamento de amor verdadeiro vivido com Deus. O Jesus histórico e o Jesus de hoje. Sabe o que é que nós temos? E o que é que nós somos muitas vezes acostumar? Qual o Jesus que nós nos relacionamos? Nós nos relacionamos com o Jesus histórico. Nós nos relacionamos com o Jesus revelado aqui na palavra, na Bíblia. E o que conhecemos de Jesus, que Jesus fez, que Jesus ensinou, aquele Jesus que viveu do ano 0 ao ano 33, podemos assim dizer, que realizou o seu ministério dos 30 anos aos 33, que é dessa parte que nós conhecemos, e muitas vezes a nossa relação, ela é uma relação com o Jesus histórico. O Jesus histórico, ele é a base, é a partir de onde nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Mas nós não nos relacionamos com o Jesus histórico. Nós nos relacionamos com um Cristo vivo, que ressuscitou. Como é que se relaciona com o Jesus histórico? Você conhece tudo o que Jesus ensinou, você sabe tudo o que ele falou e você procura fazer igual a Jesus. Uma relação simplesmente com o Jesus histórico é uma relação com um homem que viveu, que deixou o seu ensino, e nós, como seguidores de Jesus, fazemos o quê? Seguimos o seu exemplo. E não está errado isso, porque o Cristo histórico é o Cristo que nós temos, que nós apalpamos, que nós temos referência do ensino, da verdade, da graça, do amor, do que é certo, do que é errado, do que é graça, do que não é. Mas a nossa relação no dia a dia não é com Jesus histórico. A nossa relação é com o Cristo que vive em mim. Você, pastor, agora eu estou confuso. Não é a mesma pessoa, não? Não é o mesmo Jesus, não? O Jesus histórico e o Jesus que está aqui? É. Mas sabe qual é a diferença? O Jesus que está aqui, ele está aqui. O Jesus histórico está lá, 2000 anos atrás. Ele é base, ele é referência. É tudo que nós temos sobre Jesus. Mas a minha relação não é com o Cristo histórico. A minha relação hoje, ela é com Cristo vivo, que ressuscitou, que está à direita do Pai, que intercede por nós, ao Cristo que vive em nós. Está clara essa ideia? Vocês percebem como em nossa religiosidade nós nos relacionamos muito com Jesus simplesmente histórico? Com o Jesus que viveu lá atrás, com o Jesus que morreu na cruz. E essa é a nossa referência, essa é a nossa base para vivermos o Evangelho. Mas a nossa relação hoje não se dá com o Cristo que viveu, mas com o Cristo que vive. O Cristo que viveu aponta para o Cristo que vive. E nós ficamos muitas vezes nos relacionando com o Cristo que viveu, e não com o Cristo que vive. Quando diz que ele é o alfa, o ômega, que ele é o princípio e o fim, Jesus é a referência lá. Ao mesmo tempo, eu me relaciono com esse Cristo vivo hoje. Hoje. Um fato interessante
Lá em 2 Coríntios 5,16 diz: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. O que é que Paulo está dizendo? Nós conhecemos o Jesus segundo a carne, mas o Jesus que a gente vive hoje com ele, não é o Jesus que nós conhecemos segundo a carne. É o Cristo que ressuscitou, que foi glorificado, que ascendeu aos céus, que vive em nós. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Conhecemos Jesus de caminhar com Ele, de ouvi-lo, de estar com Ele, de viver com Ele. Aí vocês entenderam por que esse relacionamento, ele não é uma questão de fazer, é uma questão de crer? Como não tem como construir esse relacionamento sem crer? Não tem como. João 20,17, nós temos a história de Maria Madalena. Quando Jesus ressuscita, aquela mulher que tinha sido expulso vários demônios, adúltera, cheio de coisa, que se tornou seguidora de Jesus, passou a sustentar o ministério de Jesus, provavelmente. Essa mulher é uma das primeiras que vê Jesus ressurreto. E quando Jesus sai do túmulo, e ele agora está vivo, que a mulher olha e diz: por que levaram o meu Senhor? E ele diz: mulher, por que choras? Por que levaram o meu Senhor? O Senhor é o jardineiro, será que o Senhor viu alguém aqui que fez isso? E aquela mulher, quando vê que era Jesus que estava ali, ela corre para abraçar Jesus. Mas Jesus disse, em João 20,17, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Em algumas versões vocês vão encontrar: não me detenhas, não me toque, não se prenda a mim. Não se prenda a mim, porque a relação que vocês vão ter comigo agora não é essa que a gente tinha, é outra. É outra. Tem uma versão inglesa de tradução da Bíblia que ele diz: para de agarrar-te a mim, como se eu tivesse vindo para ficar permanentemente. Para de me agarrar nesse Jesus que caminhou com você, com esse Jesus que andou com você, porque não é mais isso agora que você vai viver. O que você vai viver agora é uma caminhada de fé num Cristo vivo. Não se prenda a mim. Tudo que nós vivemos foi maravilhoso, Maria, mas agora a coisa é outra. Agora vocês vão seguir, não se prendam a mim, não fiquem presos a esse Jesus histórico, mas usem esta relação como base para uma relação com o Cristo vivo que vocês têm hoje. Mais na frente, no mesmo capítulo, chegando, encontrando os outros discípulos, em João 20:22, ele diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus não chega aos discípulos e diz: e aí pessoal, olha aí, vamos continuar andando nas ruas, e agora vocês vamos voltar a fazer tudo que a gente fazia antes. Não. E é por isso que ele disse que vocês farão obras maiores do que estas, porque um novo relacionamento no poder do meu Espírito, que vai habitar em vocês, vai nascer. E vocês vão viver uma relação com esse Cristo vivo. E é esta relação com esse Cristo vivo que restaura a nossa vida. Jesus fala e falou antes do Paráclitos. E o Paráclitos é o Espírito Santo de Deus. Em algumas traduções, e na maioria das traduções, traduzido como Consolador. Mas a ideia de Paráclitos é alguém colocado ao lado do outro para ajudar. É o ajudante. O Espírito que diz em João 14,16: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre.
Eu vou dar um ajudante para vocês viverem esta vida no amor do Pai, porque vocês não conseguirão viver esta vida se não for com o meu Espírito agindo em vocês e fazendo toda a diferença. A nossa relação não é com o Jesus histórico. A nossa relação é com o Cristo vivo, que ressuscitou, que habita em nós, na figura do Paráclitos, naquele que vem nos ajudar. Por isso não é fazer para Jesus, é fazer com Jesus. Jesus nos ensinou muitas coisas, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós entendemos que o amor da cruz foi simplesmente para perdoar o nosso pecado e nos livrar do inferno, simplesmente para nos perdoar os pecados e fazer com que a gente consiga viver sem culpa, nós diminuímos o papel da cruz, porque a cruz é tudo isso e muito mais. Ela vem para restaurar, para reconciliar você com Deus, para que através de um relacionamento não com Jesus histórico, mas um relacionamento com o Cristo de hoje, com o Cristo vivo, que nós temos como base o Jesus histórico revelado pelo Pai, mas é com o Cristo vivo, ressurreto, glorificado, que nós nos relacionamos, na figura do seu Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele nos dá, é a garantia da salvação. Ele nos dá dons espirituais para que nós possamos servir. Ele nos dá fruto de caráter. É o Espírito de Deus que produz em nós amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito. É o Espírito que frutifica em nós. É este Cristo que vive em nós, porque Ele, o Pai e o Espírito são um só. É este Cristo que vive em nós, que produz em nós a vida que nós precisamos. Por isso, se o amor de Deus, Ele não produz em você um relacionamento com Jesus, e com Jesus vivo, o que você tem vivido? É hora de parar de construir esse relacionamento fazendo coisas e voltar a crer. Ou passar a crer. Crer. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma outra frase, agora uma pergunta. Virtude gera relação ou relação gera virtude? O nosso conceito, o nosso paradigma é que as virtudes que nós produzirmos irão gerar relacionamento com Deus. Que quanto mais eu acertar e eu fazer as coisas certas, mais perto de Deus eu estou. Mas na verdade é a relação que gera virtude. Nós não paramos de pecar para nos aproximar de Deus. Não há outro caminho para se aproximar de Deus senão a cruz do Calvário. Nós não paramos de pecar para nos aproximar de Deus, nós nos aproximamos de Deus. E a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus e temos esse relacionamento com Jesus vivo, não simplesmente histórico, a nossa vida passa a ser transformada. Pastor, mas esse negócio é assim tão simples, é nada, porque mexe com um negócio chamado fé. Que é um negocinho desse tamanho, que é um grão de mostarda, mas que na hora que cai e que germina, produz uma árvore enorme, que é o fruto do reino de Deus na vida da gente. Mas é um negocinho desse tamanho, e é esse negocinho desse tamanho que o nosso orgulho não permite fazer. Crer. É esse negocinho desse tamanho que a nossa vaidade religiosa não nos permite confiar. É um negócio muito simples, que praticamente não depende em nada de você. É só você crer. E por isso que é difícil. Porque a gente quer logo saber o que a gente tem que fazer. E aí vem uma outra pergunta. Disciplinas espirituais ou momentos especiais com Deus? Teve uma época aqui na Candeias que nós ensinávamos muito sobre disciplinas espirituais. E nós paramos de ensinar sobre isso. Nós paramos de ensinar e principalmente de usar esse termo,
disciplinas espirituais. Tinha até um curso que a gente falava das 6 disciplinas espirituais que você tinha que fazer, e quando você fizesse isso, você ia ficar maduro. Disciplinas espirituais ou momentos especiais com Deus? Pastor, mas quer dizer que não tem mais disciplina espiritualidade? Não tem mais disciplina espiritual? Se não, como disciplina espiritual, não. Existe um relacionamento com Deus. Nós somos especialistas e a nossa religiosidade, ela cria fórmulas. E nós dizemos o seguinte: se você jejuar, se você der o dízimo, se você não faltar, olha, 75% de frequência. Então tem 4 cultos no mês, na Candeias, pode faltar só um. Se você faltar mais do que isso, você começa a cair. Você tem que ler a Bíblia 3 capítulos por dia, porque aí você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Você tem que participar pelo menos de um grupo de oração a cada... Se você for pentecostal, é todo dia. Se você for batista, é uma vez por mês. E eu vou falar só desses 2. Porque pentecostal é bem grandão e batista é a nossa praia. Então dá para falar. Quantas vezes a gente tem que orar? A gente quer criar fórmula. Quer criar disciplina espiritual. Porque eu vou jejuar, então eu vou treinar meu corpo. Aí quando vier o pecado, eu estou resistindo, porque eu treinei o corpo. E aí eu fico sem comer. Eu não, a pessoa. Eu fico sem comer. Aí eu fico sem comer, e aí quando o pecado vem, porque eu consegui ficar sem comer, eu vou conseguir dizer não pro cão. Vai nada. Vai nada. Porque não se produz espiritualidade. É o Espírito que produz. A gente foi para um congresso. Olha como é que a nossa cabeça funciona. Fui para um congresso de pastores. Tem uma galera aqui que estava lá. Aí começaram a falar sobre o avivamento da igreja. E disseram o seguinte. Fizeram uma pesquisa, um estudo sobre avivamento. E descobriram que todo lugar onde teve avivamento espiritual nas igrejas, aquele povo estava orando. Aquele povo estava buscando a Deus. E o povo se reunia muitas vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, como igreja para orar pela cidade. E depois de tudo isso, veio o avivamento. Como é que nós, religiosos, olhamos para isso? É isso. É isso. O que nós temos que fazer para ter avivamento é orar bem muito e ter vigília de oração na igreja 5 horas da manhã. Porque olha aí, todo lugar que teve avivamento, teve porque as pessoas oraram. Mas o que essas pessoas religiosas esqueceram de aferir, é que aquelas pessoas não oraram porque elas queriam produzir avivamento. Elas oraram porque elas queriam produzir e queriam ter momentos especiais com Deus. Elas oravam, se reuniam para orar, não era para Deus fazer, mas porque elas amavam as pessoas da sua cidade. Elas reuniam para orar, não era para que Deus fizesse a nossa igreja crescer, mas elas se reuniam para orar por um coração apaixonado por Deus, por Jesus e por aquilo que Jesus é apaixonado. Aí aconteceu o avivamento. Não foi porque orou, foi porque essas pessoas amaram. Não foi porque orou, foi porque esse povo se quebrantou. A oração pela oração, sem quebrantamento, comprometimento e amor, que valor tem? Que valor tem a gente se reunir aqui todo domingo, 5 horas da manhã, e começar a orar todo mundo, nosso coração está o desejo de Deus fazer a gente crescer. Numa vaidade religiosa de crescimento, do que quer que seja. Se não o amor, nós invertemos tudo. As disciplinas espirituais, elas funcionam sobre que ponto de vista? De que você vai fazer e Deus vai fazer. Lembra do que eu falei no primeiro domingo? Toda vida que você estiver fazendo algo como fazendo para Deus fazer, é religião. Você está fazendo para Deus fazer, é religião. Se você está fazendo porque Deus fez, é quebrantamento, é vida com Deus. Não é fazer para Deus fazer, é fazer porque Deus fez. A gente vai se reunir para orar, não é para Deus fazer, é porque Deus fez.
Quando nós nos revestimos de toda essa coisa, de fazer as coisas, e esquecemos de lidar isso como momentos especiais. Por que eu vou ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia por quê? Eu vou ler a Bíblia porque se eu ler a Bíblia eu não vou pecar? Eu vou ler a Bíblia porque se eu souber os textos decorados, na hora que a tentação chegar eu digo decorado na cara dela? Não funciona. Você vai ler a Bíblia porque você conhece um Deus. Você conheceu um Deus que te ama. E nestas palavras existe revelação deste amor para a tua vida. Existe a revelação da vontade deste Deus que te ama, de como Ele faz as coisas, do que Ele pensa, do que Ele diz. Não é disciplina espiritual, é um momento especial com Deus. Você vai vir para a igreja, por quê? Porque se você não vier, a sua semana vai ser amaldiçoada? Não. Você vai vir para a igreja porque você conhece um Deus que morreu por você para resgatar esse relacionamento. E através do seu Espírito nós nos tornamos um só povo, uma só família. E eu encontro Jesus no outro. Eu vejo Jesus no outro. Eu não venho para cá para bater ponto de religiosidade. Eu venho para cá porque eu entendo que Jesus está e também o reino de Deus se estabelece neste relacionamento. O reino de Deus está entre nós. Ele acontece entre nós. E aí eu venho. Estamos orando porque queremos estar com Deus ou porque queremos que Ele faça alguma coisa por nós? Estamos vindo à igreja porque entendemos o princípio disso? Ou porque queremos merecer alguma coisa com Deus? Por que fazemos o que fazemos? É a pergunta que deveríamos fazer. Por que fazemos o que fazemos? Porque é no porquê fazemos o que fazemos. É no porquê do que fazemos que nós encontraremos verdadeiramente o nosso coração. E não no que a gente tem feito. Eu posso pegar uma pessoa aqui na igreja que não falha, que não falta um culto, que está presente aqui o tempo todo, mas ela é como o filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai, mas está muito distante do pai. Disciplina espiritual, não. Momentos especiais com Deus. Pastor, e se eu ficar fazendo a disciplina espiritual, mas entender que é um momento especial com Deus? Beleza. Não estou falando do nome. Você chama do que você quiser. O teu coração é que é o problema. Você chama do que você quiser. Isso é uma questão terminológica. É o termo que eu vou usar aqui, se é disciplina espiritual. O que importa é o teu coração. É o teu coração que você tem que colocar diante da cruz. Diante do Pai e ver que tipo de relacionamento você tem vivido. Uma última coisa, irmãos, para a gente encerrar. Confie no Cristo que vive em você e pare de controlar a sua vida. Confie. Você quer ver o amor de Deus restaurando a tua vida? Você quer ver o poder do amor de Deus mudando a tua vida, te dando essa vida abundante? Pois confia no Cristo que vive em você e para de controlar a sua vida. Paulo diz em Gálatas 2:20, que nós lemos, ele diz o quê? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pare de querer controlar a tua vida e até mesmo a tua espiritualidade e confia em Cristo. Paulo fez uma avaliação da sua vida e disse: rapaz, já um bocado de coisa aqui, mas tem uns pecados aqui que eu não consigo largar de jeito nenhum. E aí ele pediu. O que é que Deus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Eu não estou dizendo aqui para você ficar agora apático diante das coisas que você sabe que não é correto na sua vida. Mas eu estou dizendo para você relaxar em relação a coisas que você ainda não conseguiu vencer na sua vida. Eu não estou falando de apatia,
mas de confiança. Parar de querer produzir restauração na tua vida. Pessoal, isso é muito sério. Geralmente quem está enfiado na lama, quem está com alguma coisa que não consegue largar, que fica querendo produzir essa restauração. Enquanto você ficar tentando produzir a tua restauração, ela não vai acontecer. Você precisa jogar a mão, confiar. Porque a vida que você agora vive, não vive mais você, mas você vive na fé do Filho de Deus. A vida que você vive na carne, você vive na fé do Filho de Deus. Então, para de controlar a tua vida espiritual e confia no Cristo que habita em você, que vive em você. É impressionante como o nosso apego a querermos dirigir a nossa vida, às vezes nós deixamos de ser religiosos em relação aos outros. É o primeiro passo. Você para de querer produzir vida na vida dos outros. Você entende que não tem como, é só Jesus que produz. Mas você ainda continua querendo produzir vida na tua própria vida. Você deixou de ser religioso com os outros, mas continua sendo religioso com você. Do que nós estamos falando? De um relacionamento de confiança. De que esse Cristo, Ele é poderoso para realizar em nós, em nossa vida, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Na hora que você largar, que você crê, por isso tem uma frase de um autor, que ele diz, que tem uma hora na nossa vida, que a gente tem que decidir, se a gente vai continuar tentando agradar a Deus, ou se a gente vai simplesmente confiar nele. Enquanto você estiver tentando agradar a Deus, controlando sua vida espiritual, dizendo assim, o fruto é do Espírito, mas sou eu que faço acontecer. O fruto é a salvação, depende daqui de eu estar aqui na linha. Você quer controlar a sua vida. Aí diz, pastor, mas o senhor está mandando eu relaxar? Pastor, você não me conhece, não. Você não sabe... Pastor, você não sabe como é que eu funciono sem freio, não, pastor. Pastor, mas se eu me segurando todinho, dá na bagaceira que dá? O senhor está mandando eu relaxar e confiar em Jesus? Quinta-feira eu estou na sua sala aí, viu, pastor? Eu sou que vai apagar a fogueira. Por isso que eu disse que eu não estou pedindo para você ficar apático, dizer, não estou mais nem aí. Não. É você confiar em Jesus e investir no seu relacionamento com Deus. Um exemplo besta. Besta. A pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu não consigo parar de ir para a festa. Eu não consigo parar de ir para a festa. O que é que eu faço, pastor? Eu disse, olha, vamos combinar o seguinte, eu não conto para ninguém. Disse para ninguém que eu te dei esse conselho. Porque senão vão me expulsar da igreja. Mas vá para a festa. E aí faça o seguinte. Você vai investir no seu relacionamento com Deus. Em vez de você ficar se segurando para não fazer alguma coisa, você vai investir na tua relação com Deus. A liberdade do amor, e é por isso que o amor assusta tanto a gente prefere o caminho da religião. A liberdade do amor, ela deixa a gente meio que totalmente sem controle. Eu fico sem controle como pastor sobre meu rebanho. Você fica sem controle a respeito da sua vida. Mas nós não estamos ficando sem controle para nos colocar na mão do acaso, mas ficando sem controle para poder colocar a nossa vida nas mãos de Deus e viver este relacionamento com o Cristo vivo que habita em você. Isso é uma coisa muito louca. Muito diferente de tudo que a gente entende de religião. E é por isso que a vida que a gente vive na carne agora, ela só funciona na fé. É a gente não vivendo mais e deixar Cristo viver na gente. E aí as nossas feridas serão restauradas, os nossos relacionamentos rompidos, eles serão restaurados. A nossa vida será transformada. Sabe por quê? Porque não há quem
caminhe com Jesus e não tenha a sua vida transformada. Se você caminhar com Jesus, você vai ter a sua vida transformada. O religioso pergunta: quando, pastor? O controlador pergunta: vai demorar quanto tempo? E eu digo para você: eu não sei. O senhor garante, pastor? Garanto. Garanto. Mas vai acontecer o quê? Não sei. Mas vai acontecer alguma coisa que vai doer muito em mim? Eu não sei. Se eu passar a viver com Jesus, Jesus vai fazer o quê? Não sei, cara. Para de querer prever as coisas, de querer controlar a tua vida. E confia no Cristo que vive em você. Algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Eu não sei como, eu não sei quando. Eu não sei se com dor ou sem dor. Pastor, se tivesse cirurgia espiritual, vai ser com anestesia? Não sei. Não sei. Pastor, o senhor sabe de quê? Eu sei que eu estou crucificado com Cristo. E que a vida que eu agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo esta vida na fé do Filho de Deus, aquele que me amou, que se entregou por mim. O que é mais que o senhor sabe? Nada. Nada. Relacionamento no amor é assim. Não tem controle. Não tem resposta pronta. Porque o poder do amor, ele é enorme. E por ser tão grande, ele é dificilmente discernido por cada um de nós. Mas eu tenho plena convicção de que Deus tem essa obra para fazer na tua vida. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus. O Ministério do Louvor pode vir aqui. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram o seguinte: Jesus, ensina-nos a orar. Você sabe o que é que eles estavam naquele momento admitindo? De que a maneira como eles vinham construindo esta oração não estava certo, tinha alguma coisa errada. Só podia ter alguma coisa errada. Porque por mais que a gente se esforce, parece que não funciona. Ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. E o desafio dessa noite é de você olhar para Jesus e dizer: Senhor, ensina-me o que é o amor. Ensina-me a viver no teu amor. Ensina-me a viver contigo. Porque, Senhor, sinceramente, eu não sei como isso funciona. Mas eu quero crer que o Senhor não está mais naquela cruz. Que o Senhor ressuscitou. E que o Paráclitos, ele habita dentro de mim. Habita em você. E é essa vida que vai fazer diferença na tua vida. O amor de Deus que restaura o relacionamento, que vai restaurar a nossa vida. Baixa tua cabeça. Tem o teu momento com Deus. Queria pedir a você que, como eu, é cristão há muito tempo, mas que quer se lançar nesta caminhada com Cristo vivo, um relacionamento verdadeiro com Deus, através da cruz que tirou a vergonha. Para você que hoje quer dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora quero viver, eu vivo esta vida na carne, na fé no Filho de Deus, aquele que se entregou, que me amou e que se entregou por mim. Se você quer dizer como os discípulos: Pai, ensina-me a orar. E o teu pedido é hoje: Pai, ensina-me a viver no teu amor.
Eu queria que você ficasse em pé. Queria que você ficasse em pé, como alguém que não quer simplesmente ficar vivendo uma vida tentando agradar a Deus, mas que quer viver com esse Deus. Que não quer viver para Cristo, mas quer viver com Cristo. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, te pedimos perdão por querermos controlar tudo. Pai, mostra a cada um de nós quem verdadeiramente nós somos, Pai. E mostra, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Pai, abrimos mão de todo e qualquer tipo de controle. Abrimos mão de saber de qualquer coisa que precise saber através do nosso futuro. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, dizendo que queremos viver com o Senhor, que queremos aprender o que é viver, não simplesmente seguindo o exemplo do Teu Filho quando viveu aqui, mas o que é viver contigo, Pai. O que é, Pai, ter esse Cristo que vive em nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja removendo desta igreja, de cada um de nós, qualquer religiosidade, qualquer esforço humano religioso, e nos faz, Pai, nos faz verdadeiramente segundo o Teu coração. Que seja uma obra Tua na nossa vida. Nós deixamos tudo para trás, Pai, e agora, Senhor, agora nós queremos viver contigo, porque encontramos a cruz, porque entendemos o Teu amor e entendemos este relacionamento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Recebe a nossa vida, recebe, Pai, o nosso desejo de viver este relacionamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.